uma das maiores representantes do segmento crossover no Brasil, com motor de 500 cilindradas e por muitas vezes mais econômico que muita 250. Hoje eu apresento para vocês a CB500X modelo 2015. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. Existem hoje no mercado 3 modelos da CB500X, que é o primeiro modelo, que é essa que eu apresento para vocês hoje. A gente tem a CB500X de 2017 até 2020, que teve algumas melhorias estéticas, foi incrementada uma barra de LED no farol, e a mais recente de todas, que é o modelo a partir de 2020, que já traz um apelo um pouco mais para o off, com roda aro 19 e tudo mais. Então são 3 opções que você tem no mercado, basicamente na mesma motocicleta. 2015 até 2017, 2017 a 2020, 2020 a 2022. E voltando a falar da nossa estrela principal do vídeo, como o próprio nome já diz, a CB500X vem com um motor de 500 cilindradas, tudo isso empurrado por 4,4 kgfm de torque e incríveis 50,4 cavalos de potência. Cara, são 183 kg. É uma moto assim, um pouco pesada, porém com toda essa potência no dia a dia, no uso, na sua pilotagem, você nem sente esse peso extra. E dados esses números que eu falei para vocês, eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas, que a somatória de todos eles, o resultado vai ser um enorme sorriso no seu rosto quando você torcer o cabo dessa moto. Porque assim, quando você assusta, você está de quinta marcha a 120 por hora e ela nem te mostrou que o giro está lá no alto não. E é um dos motivos da moto ser econômica, né? Ela possui uma sexta marcha que faça com que o giro dela, principalmente em estrada, seja bem baixo, coisa de 3.500, 4.000 giros na velocidade de cruzeiro, fazendo com que ela fique mais econômica que muita 250 por aí. E como eu falei do seu peso, são 183 kg, 50,4 cavalos de potência. A gente tem uma relação peso-potência de 3,6, ou seja, cada cavalo dessa moto vão empurrar apenas 3,5 kg aproximadamente. Isso aí qualquer jumentinho conseguir empurrar, imagina assim, toda essa cavalaria aqui embaixo. Sua suspensão dianteira se dá por garfo telescópico com 41 mm de curso, e a dianteira, suspensão em monochoque com 114 mm de curso. Na minha impressão, eu achei uma moto muito dura, muito rígida, mas acredito que isso se dê ao fato de que quando a gente vê a 500X de fora, a gente tem a sensação que ela seja uma moto alta, que é de extremo conforto, e quando a gente pensa em conforto, com certeza um dos primeiros pontos que a gente vai procurar é uma suspensão mais macia. Mas não, aqui é uma suspensão bem rígida, bem dura mesmo. Embora tenha regulagens, né, tanto na dianteira quanto na traseira, ainda assim eu considerei ela uma moto um pouco mais rígida do que eu esperava. E aí, como ela é considerada uma moto crossover, né, a galera tem um entendimento de que essa moto seja uma moto que vai ser adequada tanto para o uso no asfalto, quanto para o uso na terra, no fora de estrada. Eu colocaria a CB500X no patamar de uma moto esportiva mais confortável. A ideia da 500X, na minha opinião, é uma moto para usar na cidade e que também vai te levar a viagens com muito conforto e economia. Então, se a sua ideia é procurar uma moto para usar tanto na terra quanto no asfalto, eu não considero a 500X do modelo 2015 a mais ideal para a sua compra. Muito disso se dá pelo pneu. O pneu dela não é um pneu nem de uso misto, é um pneu mais voltado para o asfalto mesmo. E pela suspensão. Nas buraqueiras da cidade, ela já dá uma batida, então você vê que é uma suspensão bem rígida mesmo. Então assim, se for usar na terra, o conforto vai ser zero e provavelmente vai ter algum probleminha que vai bater tanto, pode acabar afrouxando os parafusos e tudo mais. Então se a sua ideia é uma moto para usar no asfalto e na terra, eu não indicaria a 500X. Mas se ainda assim você fez um teste na moto, andou na moto de um conhecido e está apaixonado pela entrega de potência dessa moto, pelo motor, pelo desenho e quer uma moto para andar na estrada de terra, também recomendo você dar uma olhada com mais carinho pela CB500X 2020, porque ela já vai te entregar uma suspensão com mais curso, então ela vai conseguir passar
num buraco com mais conforto, pelo maior custo na suspensão, e ela já te entrega também um pneu de uso misto, que facilita bastante na hora de você colocar a moto na terra. Seu tanque de combustível possui capacidade para 17,7 litros de combustível. Isso com uma moto que nas estradas consegue fazer médias acima de 30 km por litro, é uma moto ideal para viagem. Você vai ser uma moto econômica com um tanque gigantesco e que com certeza, se você for comparar ela com uma 250, uma 300, vamos colocar de referência uma Teneré 250, uma Lander 250, até mesmo uma XRE, é muito bem provável que ela vai conseguir fazer muito mais distância com muito menos combustível, consecutivamente com muito menos paradas nos postos. E muito dessa economia de combustível, principalmente na estrada, se dá à sexta marcha. A CB500X ela possui 6 marchas e isso ajuda muito, porque a rotação dela numa estrada vai ser muito menos do que a rotação do motor de uma 250. E é o que eu falo em quase todos os vídeos de 300, 250 cilindradas que eu gravo aqui no canal. Faz muita falta uma sexta marcha na motocicleta. Por quê? Eu possuo uma Teneré 250 e em muitas das viagens que eu faço em estradas, para eu conseguir alcançar 120 km por hora, eu tenho que colocar o giro da Teneré acima dos 10 mil por muitas vezes. A CB500X consegue fazer a mesma velocidade com o giro do motor aproximadamente em 4 mil. Então assim, o consumo de combustível é muito mais interessante na 500X do que em qualquer 250 ou 300, devido ao uso da sexta marcha, que dá um alívio enorme para o motor. Então assim, Honda, você já sabe fazer, né? Só colocar na XRE. Yamaha, aprende, né? Ajuda a galera. A gasolina tá batendo 8 conto. A gente não tá conseguindo nem dar rolê mais. Imagina se for encher o tanque disso aqui para viajar. Se fosse 5 marchas, impossível. Ajuda a gente, vai. E como eu falei de viagem, como eu falei de estrada, aqui é onde a CB500X se diverte. Na minha opinião, ela foi feita para isso. Essa moto aqui tem o kit completo para quem gosta de viajar. É uma moto que é muito econômica, é uma moto que tem uma entrega de potência muito interessante, muito boa mesmo. É uma velocidade de cruzeiro ou até um top speed muito bom. É muito fácil você ver aí vídeos na internet dela batendo 180 km por hora, até com facilidade. Então o que você precisa para viajar está aqui. Você tem uma moto confortável, uma moto econômica. Você coloca aqui, ó, baúzinho lateral, alforjes, baúzinho aqui na traseira dela e vai embora. Ela vai te entregar o kit viagem completo. É só instalar, montar e ser feliz. Não precisa de mais nada que isso não. Aproveita a vida, vai viajar. E falando também da relação, a sua transmissão final é feita por corrente, porém existe assim inúmeros tutoriais na internet da galera instalando correia dentada nessa moto. Lembrando que a correia dentada te livra de um monte de manutenção, ajustes, lubrificação, tem uma vida útil muito melhor, embora o gasto seja um pouquinho mais alto que o custo de uma relação. Mas acredito que em relação a custo-benefício seja uma opção bem interessante. Vai deixar a moto mais silenciosa e vai gastar menos dinheiro e tempo, né? Com lubrificação e manutenção de corrente. Então é uma opção. Comprou sua 500X, está querendo dar uma modificada nela, se curtir também, né? Tem gente que não curte. Coloca uma relação, uma transmissão ali por correia dentada que vai te ajudar bastante. Então, transmissão final original, né? Por corrente, relação 6 marchas. E uma das coisas que chama muita atenção no design da CB500X, na minha opinião, é a bolha, o que ajuda muito na estrada, cortando o vento, jogando o vento para cima do piloto. E em relação à sua estética, são as pinças de freio. Cara, a CB500X tem uma pinça de freio gigantesca no freio da frente. E uma curiosidade que eu fiquei sabendo sobre isso é que a Honda faz essas pinças de freio dela em uma chapa só. Ou seja, dentro da pinça de freio ali, dentro do disco que eles cortam, eles tiram a pinça de freio traseira da pinça dianteira. Então justifica o tamanho. Para economizar custos, às vezes, na produção, eles fazem um disco só, recortam o meio desse disco, a parte do meio vem para a parte traseira e a parte da borda fica sendo responsável pela frenagem dianteira. Falando em freios, a moto possui ABS nas duas rodas, é um ABS assim, de extrema responsividade, muito bom. E assim, com certeza no uso na estrada e naquelas frenagens de emergência dentro da cidade ou então até na estrada mesmo, vai te trazer muito mais segurança e mais confiabilidade na sua pilotagem. Os pontos positivos da 500X, na minha opinião, são uma frenagem bem responsiva, como comentei, né, com ABS nas duas rodas. É uma moto justa e ela entrega tudo aquilo que promete te entregar
Não é uma moto que você senta nela e fala assim, tá faltando isso, assim, no preço que você pagou por ela, ela está te entregando tudo mesmo, bem completinha mesmo. E um outro ponto positivo, na minha opinião, é que é uma moto bem confortável. Ela tem uma posição de pilotagem ali com o pé um pouco mais recuado do que se você for comparar ela com uma trail ou uma big trail, mas não chega a ser uma coisa desconfortável. Talvez para viagens acima de 600 km, 1000 km em um dia, pode ser que vai dar algum incômodo, mas não consigo falar com propriedade porque nunca viajei com a moto. Na minha tocada, até aqui o local de gravação do vídeo e tudo mais, não senti desconforto algum, muito pelo contrário, achei uma moto bem confortável. Questão de tempo até você achar ali onde estão os pedais, onde ficam os freios, mas por costume é tranquilo. E como nem tudo é perfeito nessa vida, toda moto que você for olhar vai ter ponto negativo. Não adianta, pode olhar a Ducati, pode olhar uma Fan, que alguma delas ou vai ter um defeito de fábrica, ou vai ter algum ponto negativo que não te agrada. A 500X não vai ser diferente disso. Na minha opinião, os pontos negativos da 500X são... achei uma moto muito rígida, mas como eu falei, isso pode se dar ao fato de que a impressão de ser uma moto crossover, que vai ser um pouco mais alta ali, que ela vai ter uma suspensão muito macia, e aí meio que me engana, né? Então, na minha opinião, eu acho uma moto muito rígida, muito dura mesmo, principalmente a passar em buracos e quando você vai mais desavisado por um quebra-mola. Ela bate mesmo, bem rígida. Segundo ponto negativo, na minha opinião, por ser uma moto crossover, eu acredito que a ideia de crossover seja uma moto que você consiga usar tanto no asfalto quanto na terra, e não tanto no asfalto da cidade quanto no asfalto na estrada, porque para mim não muda tanta coisa. Por ser uma moto crossover, eu acredito que ela deveria, ou então poderia ser um pouco mais alta, porque assim ela atenderia de fato o público que tem interesse em usar a moto numa estrada de terra, mesmo que de vez em quando, e mesmo que não seja a aptidão máxima dessa moto à estrada de terra. Um outro ponto negativo, na minha opinião, dessa moto é o guidão. Eu acho que a escolha de guidão para essa moto que a Honda fez não foi uma escolha tão acertada assim. É um guidão confortável, isso não se nega, a posição de pilotagem dele é uma posição até que bastante confortável, só que o desenho dele me incomodou. Eu acho que pela robustez da moto, pelo preço, pelo desenho dela, esse guidão não casa muito bem. Se você for comparar a nova 500X, dessa vez eles acertaram, porque é um guidão mais retinho, menos curvado e com a mesa mais alta. Traz de volta, né, o guidão para próximo do piloto, sem a necessidade de fazer um guidão com uma curvatura tão acentuada. Esse guidão aqui basicamente me lembra aqueles guidão ML que a galera usava nas motos antigas aí, muita Fan, Titan, via eles nessas motinhas. Então assim, eu considero um ponto negativo em questão de estética. Se você é uma pessoa que está cagando para beleza, talvez não vai ser um ponto negativo na sua opinião. Mas para mim, que eu dou uma olhada a mais para a estética da moto, me incomodou e assim, eu trocaria esse guidão. Seu painel é um painel bem completo, na minha opinião só ficou devendo um marcador de marcha engatada, mas temos marcadores de RPM, velocidade, medidor de combustível, hora, trip 1, trip 2, consumo médio e consumo instantâneo. Uma curiosidade é que ela marca o consumo médio igual às motos da Europa, ela te mostra quanto ela consome a cada 100 km. Aqui no Brasil a gente está acostumado a ver as motos marcando quantos quilômetros ela roda com um litro. A CB500X ela te mostra quantos litros ela gasta a cada 100 km rodados. É uma medida um pouco diferente do comum, mas funcional. Pessoal, começando aí a segunda parte do vídeo da 500X. E como eu falei, assim, a primeira impressão que deixa dessa moto é que uma moto muito confortável, cara. Ela é uma moto que dá a sensação que você pode viajar, assim, quilômetros com ela, em que ela vai te deixar lá, assim, tranquilo. Não é aquela moto que vai te dar a sensação que vai ficar com a bunda quadrada, doendo, com a coluna torta. Como falei, às vezes a posição de pilotagem dela é uma posição que você tem que se acostumar, com as pedaleiras um pouquinho mais recuadas e é uma posição mais agressiva, né? Mais de ataque. Só que essa posição de ataque é só em relação aos pés, porque a posição de pilotagem aqui do guidão é uma posição de pilotagem tranquila. O dono dessa moto, ele é uma pessoa de estatura um pouquinho mais baixa e acaba que ele deu uma recuada no guidão, né? Trouxe ele um pouquinho para trás para dar mais conforto de pilotagem para ele.
Na minha opinião, não mudou nada a pilotagem, tá até bem confortável mesmo. Mas se tivesse um pouquinho mais pra frente, pro meu tamanho, seria um pouquinho mais interessante. Como eu falei em relação à suspensão, que eu achei uma suspensão bem rígida, porém falei que pode ser devido ao fato da gente estar pensando que a 500X é uma moto mais alta e tudo mais, e queira cobrar dela uma suspensão de moto alta, mas não, a 500X é uma moto que ela tá com um visual um pouco mais para esportiva, para estrada, do que para uma moto para usar no fora de estrada mesmo. Mas entendendo isso, talvez não seja um ponto negativo ela ser tão rígida assim. Se você for comparar assim, ela vai estar no patamar da suspensão de uma Phaser, de uma Twister. Não muda tanto não. Aí tá vendo? Não sei se no vídeo eu consigo mostrar pra vocês o quanto ela bate quando passa em buraco, ou então passa em lombadas maiores. E lembrando que a suspensão de menor curso só é presente na CB500X do modelo 2015. O modelo 2020 já tem uma suspensão bem mais elevada, com um curso maior, o que vai facilitar bastante o uso para quem vai andar nas cidades, né, mais esburacadas, ou então pegar um fora de estrada de vez em quando. Subidinha com ela é tranquilo, cara, tem fôlego de sobra. Não é uma moto que vai fazer feio quando for preciso colocar força, porque força é o que ela tem de sobra mesmo. Não vou conseguir pegar ali uma estrada, uma BR para fazer um top speed, também não vem ao caso, porque vamos ter cuidado com aquilo que não é nosso, né? Mas boatos, vídeos no YouTube, a galera consegue chegar a 180 mais ou menos, o que chega a ser um pouco desnecessário, né, para a proposta da moto. É uma moto que prioriza um pouco mais o conforto do que velocidade, embora ela consiga alcançar velocidades bem interessantes. Eu acredito que essa força que ela tem, essa brutalidade que ela tem em baixa, facilite muito, né, o conforto na estrada para velocidade de cruzeiro mesmo. Se a sua ideia for viajar ali com 130, 120 km por hora, que já é um pouco acima do permitido, né, você vai viajar com extrema tranquilidade e com um consumo de combustível muito interessante. Vou baixar a câmera aqui um pouquinho, porque eu não sei se está pegando direitinho a moto. O lugar escolhido para a gravação dessa moto hoje foi Macacos, distrito aqui da minha cidade, em Nova Lima. E assim, eu acho que é um dos lugares também que compensa fazer a visita aí com a CB500X, porque tem uma estrada bem curvadinha, bem sinuosa mesmo, então você vai entrar em sintonia com a moto e curtir bastante. Em relação a freios, como eu falei, um freio super responsivo, de extrema eficiência, ABS nas duas rodas, que na minha opinião traz uma segurança maior. Eu já vi gente perguntando e questionando se existe a opção de desligar o ABS da moto. Não é possível fazer o desligamento do ABS, e também não acho que seja o mais interessante a se fazer com esse tipo de moto. Por quê? Não é uma moto para você andar na estrada de terra. Na minha opinião, o ABS ele só é um ponto negativo nas motos que você vai fazer o uso off-road, né? Se o uso da motocicleta é mais no on-road, tudo bem, o ABS está ativado 100% do tempo. Ele está ali para sua segurança e funciona muito bem. Não curto fazer teste de ABS porque, sei lá, se numa dessa ele falha, isso aí já é mania minha com todas as motos. Se numa dessa ele falha, o prejuízo é grande e eu não quero estragar a moto dos outros. Então o ABS não desliga. O pneu da moto é um pneu mais voltado para um pneu esportivo, não é um pneu de uso misto, o que facilita muito que a gente faça essas curvinhas de estrada. Assim, ó, é uma moto que você pode deitar sem medo, cara. Justamente para curtir, para passar um final de semana ali num trechinho de serra mais sinuosa. E fora o torque, né, que é assim, excepcional. Uma das poucas motos que eu testo que entrega essa potência assim tão em baixa. Na minha opinião, ela chega a se comparar um pouco até com a MT-07. Claro que a MT-07 vai ter uma entrega de torque, de potência bem mais alta, devido à engenharia do motor e tudo mais.
mas não vejo tanta diferença assim, não é tão gritante a diferença das duas. Mas considera-se que a MT-07 é uma moto esportiva, né? Então obrigatoriamente ela deveria sim ter uma entrega de potência bem mais interessante. Inclusive tem uns vídeos aí da MT-07 no canal, clica aí no card para dar aquela assistida, uma motinha bem show de bola mesmo. Como eu falei, a ideia de crossover dessa moto, muita gente pensa que é um crossover voltado para usar no asfalto, na terra e tudo mais. Na minha opinião, essa moto aqui é uma moto esportiva confortável. É rígida igual, a suspensão é rígida igual a suspensão de uma moto esportiva. Porém ela traz mais conforto na posição de pilotagem do que todas as esportivas, né? Inclusive as nakeds ou as carenadas. Nem se compara o conforto nesse quesito. Aí, ó, eu estou numa subida de serra aqui, uma serra bem sinuosa, e ela vai entregando tranquilo, bastante curva. Bem interessante, com certeza. Indicação para primeira moto, não indico, mas não indico mesmo. Eu acho que é um risco muito grande você já sair da autoescola ali pensando que vai comprar uma 500X para ser sua primeira moto, principalmente se você não teve contato com outras motos antes da autoescola, que é o caso de muita gente, né? O torque dela é muito forte mesmo. Então assim, dependendo da torcida de cabo errada que você dá, ela vai querer levantar, ela vai querer sair de traseira. Na gravação desse vídeo aqui, ela já saiu de traseira comigo umas 2 vezes. E olha que eu já tenho ali no mínimo 7 anos de carteira e contato com várias motos. Então assim, já tenho um certo conhecimento, uma certa experiência com motocicletas, e mesmo assim ela me deu sustos. Então, para recém-habilitados, para a primeira moto, realmente não é uma opção tão interessante assim. Mas assim, evolução, cara, tá com uma Facer 250, tá com uma Lander, não quer mais assim pegar estado de terra com frequência. Você tá com uma 250 e quer fazer um upgrade na sua motocicleta, quer ter uma experiência de pilotagem mais interessante, mais conforto em viagens, menos uso na terra, né, no off-road, certamente essa aqui é uma ótima opção para você fazer a compra. É uma evolução até que natural, uma 250 para você chegar na 500X. Não comentei na primeira parte do vídeo por esquecimento, mas a 500X possui um motor de 2 cilindros. Então, voltando a falar, a primeira moto não é aconselhável, mas um upgrade de uma 250 ou até mesmo de uma 160, já pegou uma maldade maior, já andou com outras motos, tem um conhecimento maior de motocicleta, é um upgrade muito aconselhável, porque vai te trazer alegria demais, cara. E assim, na primeira parte do vídeo também eu não falei em relação a conforto e tudo mais. Eu tenho 1,81 m de altura e a minha posição de pilotagem é super tranquila. Eu consigo colocar os 2 pés no chão plantado tranquilamente, e para caso manobrar, para caso precisar de fazer alguma manobra ali em baixa velocidade, é super tranquilo, do pé tranquilo. O dono dela tem 1,65 mais ou menos, 1,70 chutando, não tenho certeza, e ele consegue pilotar a moto tranquilamente. Então, para pilotos mais baixos, com experiência em outras motocicletas, é uma moto bem interessante sim. Esse final de avaliação, essa segunda parte de avaliação do vídeo, é mais a mostrar como é que a moto se comporta, como é que é a tocada, né, a pilotagem da moto no dia a dia e tudo mais, e mais mostrando em detalhes mesmo, né, pra vocês. Um ponto negativo que eu esqueci de falar, mas é um ponto negativo bem antigo da Honda, é a buzina no lugar da seta, né, cismou, deixa. Eu já errei a mão aqui umas 2 vezes e a gente esquece mesmo.
Então é isso, acredito que eu deixei bem detalhado, né, o que a motocicleta oferece, quais são, quais são os dados, né, da ficha técnica dela, qual o público-alvo que ela está procurando. Então eu vou terminando esse vídeo aqui. Não esquece de seguir lá no Instagram para você ter acesso a mais conteúdo sobre motocicleta, ter acesso antecipado, né, aos conteúdos que vão estar por vir aí no canal. E com certeza vai ter muita fotografia legal dessa moto, muitos vídeos lá no Reels, nos Stories, dessa e de outras motos mais tops, inferiores. Aqui a gente não faz distinção não, a gente dá uma moto pequena, moto grande. Então é isso, vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, comenta aqui embaixo o que você achou da 500X, se é uma moto que você teria, se todos os prós dela valem a pena a aquisição do modelo 2015 agora em 2022. E não se esqueça aí não, compartilha com a galera. Valeu, fui, até a próxima. Seu tanque de combustível possui capacidade para 17,7 litros de água, de diesel. E muito dessa economia com certeza se dá devido à sexta marcha. É uma coisa que eu falo nos vídeos quando eu vou gravar 250, 300 cilindradas, que as concessionárias não faz moto, cara, só vende. Pontos positivos da CB500X, na minha opinião: ela tem uma frenagem muito responsiva, com ABS nas duas rodas, como comentei. Esqueci o que eu ia falar agora. Outro ponto negativo, na minha opinião, é o guidão. O guidão dela é um desenho que não me agradou. Na minha opinião, poderia ter